Existem dois tipos de pessoas no mundo. Uma que já teve muitos traumas com dentistas no passado e outra que escutou todas as histórias de terror de quem já teve os traumas de dentistas no passado. Eu não sei qual desses dois tipos de pessoas você é, mas eu sei que hoje mesmo você vai conseguir superar esse medo. Fica até o final do vídeo que eu vou te contar um segredo que pouquíssimas pessoas fazem, mas eu tenho certeza que você vai conseguir superar esse medo. Sou o Dr. Renan Santiago, especialista em cirurgia, e hoje eu vim aqui, sem jaleco, sem meu pijama cirúrgico, sem nada, tô normal, porque eu quero que você não tenha aquela imagem fixa de dentista na cabeça que possa ativar qualquer medo que você tenha, qualquer trauma, porque eu quero deixar uma coisa muito fixa pra você. Por trás de um jaleco existe também um ser humano. E esse ser humano, ele é tão humano quanto você, quanto eu, quanto qualquer outra pessoa que você vê aí na rua. O seu dentista, ele também é um ser humano. Então, saiba que ele também tem dor de dente às vezes. O seu dentista também tem tártaro. O seu dentista também às vezes tem mau hálito. O seu dentista às vezes também vai ter problemas na boca, assim como você. Claro que a chance dele ter problemas pelo fato dele conhecer é muito menor, né? Já que ele conhece sobre dentes, conhece sobre escovação, sobre pastas, ou pelo menos deveria conhecer, a tendência dele ter problemas é menor. Porém, ele também vai ter algumas coisas. Então, saiba, ele também é um ser humano e ele pode cometer falhas, ele pode cometer erros, que muitas vezes esses erros custam caro. Mas vamos falar exatamente sobre o problema medo. Medo de dentista. Qual é a grande situação aqui? Lembra que eu falei que existem dois tipos de pessoa? Vamos começar pelo primeiro aqui. A primeira pessoa, eu classifico ela como as primeiras pessoas eu classifico elas como 40 anos acima. Tá? As pessoas de 40 anos para mais, 40, 50, 60 anos acima, elas vêm de uma geração onde a odontologia era completamente diferente. E antes disso era mais diferente ainda, né? Claro, por conta dos avanços tecnológicos, a medicina, tudo foi avançando. Mas assim, as pessoas que são de 40 anos para cima, elas participaram de uma época da odontologia onde não tinha muita tecnologia para ajudar no tratamento de fato. Então não se conheciam muitas medicações, não se conhecia direito sobre anestesias, não se conhecia muitas coisas sobre os tratamentos, as formas do corpo reagir aos tratamentos que eram propostos. E basicamente o que a gente mais escuta dos pacientes hoje é: na minha época, quando eu ia pro dentista era só para arrancar dente. Ah, mas eu ia no dentista, era um buraquinho pequeno, o dentista ia lá e arrancava o meu dente. Essa situação de extrair dente por qualquer motivo, infelizmente, era real. E muitos dentistas extraíam dentes variados assim, de uma vez só, fazia extração seriada de 4, 5, 6, 7 dentes. Eu tenho na minha família histórico disso. A minha tia-avó, que na verdade ela é tia-avó da minha esposa, eu considero como se fosse minha, ela foi ao dentista com a sua irmã, e a irmã dela, com uma forma de, não sei, retaliação, vingança, brincadeira, eu não sei qual era a verdadeira intenção dela, mas na época estava chateada com a irmã, e ela pediu pro dentista, simplesmente falou pra ele: olha, arranca todos os dentes dela, porque ela tá com ela tá com dor em todos os dentes. E o dentista escutou aquilo e simplesmente acreditou. Por quê? Porque ele não tinha raio-x, porque provavelmente não era o dentista, era o que a gente chama de prático, e ele simplesmente arrancou todos os dentes da paciente, no caso a minha tia-avó. Ele extraiu todos os dentes, que não tinha problema. Tinha um dente cariado e o restante estava tudo bonitinho, todos certinhos, e ele extraiu mesmo assim. E ela usa dentadura desde os seus 14, 13 anos, mais ou menos, ela comentou já. Então, eu percebo que o público mais idoso, 60, 70 anos, já usa dentadura desde os 20, desde os 25, ali, muito novo. Isso não é normal. Gente, usar prótese dentária é bom, é legal, é bacana, mas para quem precisa. Antigamente, as pessoas extraíam dentes. O público mais velho aqui pode falar isso. Quem já tiver aí na casa dos seus 50, 60, provavelmente deve ter acontecido isso, ou então lembra que existia a época da moda da dentadura. Era moda, usar dentadura era moda, era bonitinho, porque tinha os dentes todos novos, porque era personalizado, enfim, era moda. Só que dentadura, ou a prótese dentária,
não é uma coisa que é usado de uma forma, assim, como é que eu posso dizer? Não é a melhor forma de ter dentes. Você pode ter o seu dente natural e ter a prótese. Você vai preferir sempre o dente natural. Eu não tô nem tocando no fator cirurgia agora. Eu tô falando no fator funcional. A prótese dentária nunca vai ser igual a uma dentição natural. O seu dente natural, ele é sempre muito mais forte, muito mais resistente, ele é mais qualificado para um fator mastigatório, né? Porque ele é natural, porque ele é seu, ele nasceu ali, ele é feito para aquilo de fato. A prótese, ela vem como um substituto, como uma coisa para superar um problema que você teve, que foi a perda dentária. Mas ela nunca vai substituir 100% em todas as coisas, sabe? Sempre 100% a função mastigatória, 100% a fonética, 100% tudo. Ela não consegue, isso é impossível. É aquela questão que eu sempre costumo falar para os meus pacientes. Só quem faz perfeito é Deus. E eu não sou Deus, então vai ficar muito bom, vai ficar o mais parecido possível do natural. Mas perfeito, só como deveria ser, como era antes pelo menos, só Deus que pode fazer. Então... depois que você arranca o dente, acabou. Não vai nascer outro ali. Não sei que seja dente de leite, mas a gente não tá tratando sobre criança aqui. Então, antigamente era muito comum isso. E o que aconteceu? Como arrancava dente a rodo, muitas pessoas começaram a criar traumas por isso, porque o dentista fazia uma extração seriada, às vezes pegava 2, 3 anestésicos, tubete de anestesia e dava em 2, 3 regiões ali, mas o paciente arrancava de ponta a ponta, fazia aquela extração grandona, e aí ele ficava sentindo dor generalizada em área, irradiando aquela dor para outras áreas. E como ele não precisava, né, ele ali na hora da cirurgia, já extraí, não vou mais anestesiar, não tinha tantos estudos, não tinha a quantidade de educação odontológica que a gente tem hoje. Então, realmente, eu afirmo, as pessoas de antigamente tinham muitos traumas por conta da odontologia mesmo, os próprios dentistas. Claro, não posso generalizar, não tô falando que todos os dentistas eram assim. Com certeza tinham muitos dentistas bons, mas em grande maioria, de fato, era prático, era dentista que via o tio atendendo e aprendeu a fazer algum procedimento, via fulano, era um auxiliar num negócio de odontologia, numa clínica, era auxiliar de alguém e aprendeu a fazer aquilo ali, e enfim, bati aqui na câmera, espero que não tenha derrubado nada. Enfim, isso acontecia muito, tá? E infelizmente muitas pessoas acabaram adquirindo traumas. E aí, para essa geração de hoje, o que aconteceu? As pessoas do passado começaram a contar as suas experiências para as pessoas de hoje. E aí veio o segundo grupo de pessoas, as que têm medo por tabela, né? Aqui, como eu falei mais cedo, aqui escuta a história de terror dos que tiveram traumas no passado. Esse grupo de pessoas de hoje, elas não tiveram problemas com o dentista, mas elas escutaram os problemas no passado. Só que aí que a gente tem um grande porém. Hoje a odontologia é completamente diferente da odontologia de 30 anos atrás, 40 anos atrás. A odontologia de hoje é uma odontologia muito mais estudada, muito mais qualificada, os materiais são melhores, mesmo que muitas clínicas insistam em usar materiais de baixa qualidade, com profissionais também não tão qualificados, não busca dar condições de trabalho também adequadas. Então, isso existe, ainda é uma realidade, principalmente nas franquias e clínicas populares, isso é muito comum. Infelizmente, você tem que tomar muito cuidado, muita atenção, principalmente em procedimentos muito mais invasivos, como cirurgia, ou procedimentos extremamente estéticos, como botox, harmonização, que ainda está muito em alta. Você deve tomar realmente cuidado com o local que você vai fazer, para ver se as coisas são realmente esterilizadas, o ambiente se é limpo, se você sente confiança e firmeza no seu dentista que vai estar fazendo o seu caso, para você não ter problemas depois. Então, hoje em dia, esses jovens, né, de 20, 30 anos que têm medo do dentista, é por conta dos mais velhos que no passado tiveram problemas. E aí o que acontece? Eles acabam trazendo para eles o medo dos outros, infelizmente. Cansei de escutar paciente que não quer fazer canal,
eu prefiro extrair esse dente porque eu não quero fazer canal, porque a minha tia disse que dói muito, porque o meu avô sempre reclamou que ele fazia canal e que o dente quebrava. Porque minha mãe fez o canal e deixou o dente escuro, o dente ficou preto, ficou quebrando, ficou frágil. Gente, a odontologia hoje está completamente diferente há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Então, hoje, a gente tem materiais de muito mais qualidade, anestesia diferente, forma de fazer. E assim, a difusão de teoria também para os próprios dentistas, de estudos, nas faculdades. Agora, na minha cidade aqui, fora a universidade pública, tinha somente 2 universidades que faziam odontologia. Agora tem 5 ou 6, eu já perdi as contas. Já se ouve até mesmo... Pelo menos eu ouvi na minha época, quando eu tava próximo de formar, lá em 2018, eu tava ouvindo que algumas faculdades iam ser proibidas de abrir novas turmas porque tava tendo um boom de dentistas. Estavam tendo tantos dentistas que a própria população não tava sendo atendida da maneira correta, vamos dizer assim, ou melhor, a quantidade de dentistas por população estava muito exacerbada, estava muito grande e não estava comportando tanto dentista na cidade. Então, acabou que não teve nada disso, continuou formando muita gente e até hoje está formando muito mais. Mas o negócio do medo o trauma do passado ainda está presente hoje, está vivo hoje nas pessoas mais novas por conta das mais velhas contando para as mais novas. Tá, é errado contar? Não, a experiência dos mais velhos com certeza é válida para os mais novos. Porém, existe uma coisa que é muito real que a gente pode fazer para melhorar isso. Eu não posso mudar o que te contam. Eu não posso mudar o que já foi contado, que a sua mãe, sua tia, seu irmão, alguém contou para você. Se você é mais novo, eu não posso mudar isso. Eu posso te orientar para amenizar essa situação e fazer com que você vá perdendo o medo aos poucos e você se sinta cada vez mais preparado para fazer o procedimento que você precisa fazer no seu dentista. E para quem já tem trauma, uma recomendação que eu dou, que é muito séria, que eu não tenho como mudar dentro da minha área diretamente. Eu posso ajudar, mas não mudar. Mas eu recomendo você que tem trauma de dentista, você não pode deixar de ir ao dentista. Você precisa fazer o acompanhamento semestral, pelo menos uma vez ao ano ali você precisa ir ao dentista, né? É o recomendado. Você fazer o acompanhamento e provavelmente por conta de você ter traumas, você já não vai ao dentista há muito tempo. Eu sei, se você não vai ao dentista há pelo menos mais de 2 anos, comenta aqui embaixo que você não vai há muito tempo. Só pra eu saber quanto tempo mais ou menos. Comenta aqui embaixo, quanto tempo você não vai ao dentista pra eu saber como é que tá o público, como é que vocês estão com relação à ida, à visita ao dentista. E o público mais novo, vamos lá. Você ainda tem os seus dentes, provavelmente. Você ainda, não tem tantos problemas. Talvez você ainda não use essa dentadura que eu comentei mais cedo. Então ainda talvez dê tempo de salvar muita coisa aqui. Então vamos lá. O segredo que eu queria contar para vocês, para te ajudar a superar, ou pelo menos inibir um pouco desse medo, é que hoje, por conta da internet, da globalização, as informações muito rápidas, TikTok, Instagram, Twitter, enfim, todas essas redes sociais agora são de informações muito rápidas, acessa tudo isso muito rápido, de forma gratuita e absurdamente muito cheia de detalhes. O que acontece? Hoje, a gente vai fazer um procedimento odontológico, você vai passar por um procedimento odontológico, vamos supor a extração de um siso. E aí você vai ficar ali pensando, ai meu Deus, o dentista falou que eu vou ter que extrair o siso, e agora? Eu marquei pra segunda-feira que vem, eu não sei como é que vai ser, eu tô com medo e tal. O que você costuma fazer? Fala a verdade. Eu sei. Você vai lá no TikTok, pesquisa extração de siso, e aí você fica vendo o vídeo, né? Ou vai aqui no YouTube, aí você olha como extrair o siso, como é a extração de siso, o que pode acontecer na extração de siso. Aí você começa a ver vários problemas, vídeos onde contam problemas na extração de siso. Aí você começa a acontecer o quê? Se apavorar. Porque se você vai ver uma cirurgia e você não é dentista, é óbvio que você vai ficar com medo. Ali vai ter sangue, vai ter osso, vai ter gengiva aberta, vai ter bisturi, vai ter um monte de coisa. Coisas essas que você não precisaria ver. Entendeu?
O que você precisa entender é que você vai passar por um procedimento cirúrgico, beleza? Vai extrair um siso, você vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. Quem vai fazer a cirurgia sou eu, o dentista, o seu bucomaxilo, por exemplo, vai estar fazendo ali. Ele vai fazer aquela cirurgia, ele precisa saber as técnicas, ele é quem vai ver o seu osso, ele que vai ver a gengiva, ele que vai ver o sangue, ele que vai ver a sua saliva, ele que vai ver tudo e ele que vai estar lá manipulando. Você não precisa fazer isso. Porque se você vê, obviamente, você vai ficar traumatizado, você vai ficar assustado, vai ficar nervoso, porque, ai meu Deus, vai acontecer isso comigo, tal. Assim, aquilo acontece com todo mundo, é normal, é natureza aquilo ali. O seu corpo sempre teve aquele formato, a questão é que a gente tá expondo. E aí, quando você fica vendo vídeo sobre isso, não tô falando que é errado, mas você ver vídeo sobre isso, e sendo que você tem um problema, um trauma, é um pouco mais complicado, entendeu? Agora, se você gosta, assim como eu assisto vídeo de cirurgia no almoço. Eu tô almoçando com algum colega e olha aqui, cara, tá fazendo essa cirurgia, boa, bota aqui. A gente fica assistindo com o celular na frente, assim, a cirurgia, fica avaliando o caso durante o almoço, entendeu? A gente gosta de fazer isso. Igual quando você gosta de, por exemplo, de ver unha encravada. Eu sei que tem muita gente aqui que gosta de ver vídeo de unha encravada, por exemplo, né? Não é que é legal? Unha encravada saindo daquele pus ali do dente. É uma maravilha. Pois é, tem gente que gosta. Quem gosta, ó, legal, recomendo, é bacana, é legal. Eu produzo conteúdo sobre isso. Agora, quem não gosta, quem tem problema, quem tem medo, pra que você vai ficar vendo? Pra quê? Qual é o objetivo? É pra aumentar o seu medo? É pra ficar pior? Porque pra melhorar não vai ser. Você quer uma segunda dica bônus aqui pra realmente te ajudar a melhorar com essa situação do medo? Não procure vídeo na internet e vá direto ao seu dentista. Senta com o seu dentista e converse com ele. Converse com o seu profissional ali que tá trabalhando, que vai trabalhar em você. Ele é que de fato vai elucidar o seu caso. Até porque a gente vê na internet, mas como você, por exemplo, é um leigo no assunto, no caso, não sabe como é que tá o siso, o que é, como é, qual é a técnica, qual não é, o que é normal, o que não é, você vai pesquisar e vai aparecer de tudo. Vai aparecer coisa boa, vai aparecer coisa ruim. E aí, como é que você vai saber se aquele caso que você tá vendo é bem parecido com o seu mesmo ou não? Ah, mas o dentista no vídeo que eu vi, ele abriu até aqui a lateral. Quer saber de uma coisa? Às vezes a gente nem precisa abrir tanto. Você viu naquele vídeo que abriu, beleza, mas às vezes não precisa abrir tanto. E talvez no seu caso, não precise fazer cortes, não precisa fazer um corte muito grande com o bisturi. E aí você vai pensar que todos os casos são iguais. E na verdade não é. Pergunte ao seu dentista como vai ser. Me explica direitinho, poxa, eu tô com dúvida nisso, eu tô com dúvida naquilo. Questiona, pergunta, até porque ele é que vai estar conversando com você, tendo a capacidade de traumatizar não, de lhe tranquilizar, na verdade. Ele que vai poder lhe tranquilizar, lhe deixar mais tranquilo mesmo para poder realizar a cirurgia, para poder fazer todo o seu pós-cirúrgico de uma forma bem mais passiva ali, que você fique realmente tranquilo, que você não tenha problemas, que não tenha nenhuma reação inflamatória exacerbada, que você tome a medicação no horário, que você tenha o sorvete na hora certa, ele vai te recomendar se bochecha ou não bochecha, se toma remédio antes do almoço, depois do almoço, ou então nem come. Enfim, o seu dentista vai recomendar isso tudo para você. Não fique buscando informações na internet aleatórias, porque você vai criar um problema maior para você, que é psicológico. E aí você vai ficar com trauma, com medo, inseguro, vai ficar pensando milhões de coisas que podem acontecer com a sua boca, com o seu caso, com o seu pós-cirúrgico. E se tem uma coisa que eu já aprendi na odontologia e não só na odontologia, na vida toda, a nossa mente ela é extremamente poderosa. Se a gente acredita que vai acontecer algo, realmente aquele algo vai acontecer. Porque o nosso corpo, a nossa mente vai reproduzir aquilo. Já ouviu falar em gravidez psicológica? Pois é. Ela não tem bebê ali, mas o corpo entende que tem e começa a produzir tudo como se tivesse um bebê. Nosso corpo entende o que a nossa mente manda fazer. Então, canalize as suas informações para o seu dentista. Canalize tudo que você tem para saber com ele. Não fique buscando na internet, principalmente antes de fazer o procedimento.
Depois que você fez, aí você pode ver, porque meu Deus do céu, tá tranquilo. Ah, eu não vou mais extrair o siso, agora eu vou ver um vídeo de como é uma cirurgia, porque eu quero saber mais ou menos como é que foi na minha. Aí tudo certo, aí tá tranquilo. Então pede pra gravar a sua cirurgia, você assiste, entendeu? Então se você tem medo, pra que você vai ficar vendo? É igual quem tem medo de filme de terror, fica assistindo cada vez mais filmes de terror, aí depois não dorme à noite. Não faz sentido. Não faz sentido. De verdade não faz sentido. Mas quero te dizer que se você me acompanhou até aqui agora, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado mesmo. Eu tentei trazer hoje uma conversa um pouco mais... Não sei se você reparou, é um vídeo mais sem cortes, né? Um vídeo direto, um vídeo dinâmico, porque eu tentei realmente ter uma conversa, como se fosse aqui eu e você sentado numa praça, numa igreja, em algum outro canto, num consultório talvez, mas como um papo de amigo seu que é dentista. E não só como seu dentista que tem um distanciamento. Eu quero que você entenda que você pode ter um laço de amizade com as pessoas. O seu dentista também é um ser humano, ele também paga boleto, ele também paga as contas da escola do filho, paga supermercado, também trabalha. O trabalho dele também é no mesmo horário que seu, provavelmente. Então, saiba que por aqui, por detrás do jaleco, existe um ser humano. Bom, então, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou do vídeo, se tem alguma recomendação, alguma coisa que você queira fazer, use os comentários para isso. Deixe o seu like aqui embaixo se eu te ajudei de alguma forma. Compartilhe o vídeo para quem você achar necessário e continue acompanhando o canal, porque tem cada dia mais vídeos toda semana. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Valeu, tchau!